Nos últimos dias tenho recebido mensagens de inúmeras pessoas me perguntando como fiz para poder emigrar até Portugal. Se você também tem curiosidade em saber quais passos seguir para emigrar até Portugal, fique comigo nesse vídeo que eu terei o maior prazer de partilhar contigo dicas valiosas que me ajudaram a chegar até Portugal. Já agora aproveita, subscreva ao canal, curta, comenta e compartilhe com o maior número de pessoas que também tenham o mesmo interesse que você tem, que eu tive, para que possamos juntos crescer e alcançar o desejado sonho que todos nós temos dentro de nós, que foi emigrar. Para quem deseja viajar, a primeira coisa que precisa ter em mente é definir o objetivo da sua viagem. Isso que eu vou dizer vai parecer um meme, mas atualmente o documento mais importante a tratar em Angola é o passaporte. Pode parecer um meme, mas é uma realidade. Então eu recomendo, a primeira coisa que você vai fazer no teu planejamento de viagem, trate o passaporte. O passaporte atualmente tem a duração de 10 anos de caducidade. Por isso estou dizendo, trate o passaporte. Porque se fosse um documento que expira com rapidez, não faria sentido ser o primeiro a ser tratado. Então, do mesmo jeito que você tem a tua identificação nacional, ou que tu nasces, os teus pais se preocupam em tratar a tua cédula, o teu assento de nascimento, o teu bilhete, é a mesma coisa que você deve se preocupar em ter o passaporte. Porque o passaporte vai corresponder a teu documento de identificação em outro qualquer país em que você não é nato, não é natural. Tendo o passaporte, o segundo e mais importante passo é definir o objetivo da sua viagem. Muita gente viaja sem ter um objetivo, ou, para fazer mais sentido, talvez venha fazer mais sentido para ti, ter um propósito de viagem. Pessoal, emigrar não é tarefa fácil, não é coisa de amadores. Eu vou dizer isso para vocês, porque muita gente imigra somente porque viu outra pessoa emigrar e se deu bem. Outras pessoas imigram porque é uma febre, é uma moda do momento. Outras pessoas imigram porque as coisas no país estão muito difíceis. Mas se você não tem um motivo, uma razão forte pela qual lutar ou pela qual emigrar, você irá se perder pelo caminho, como diz aquela frase que vocês de certeza já ouviram várias vezes. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não seja uma pessoa levada pelo vento, como uma folha. Tenha direção. Quando você define o teu objetivo, você está definindo a sua direção. E quando você define direção, você está eliminando distrações, eliminando gasto de energia, porque você canaliza toda a tua energia para um fim, para um propósito. Então, defina qual é o objetivo da minha viagem. Vou viajar, vou emigrar para estudar, vou emigrar para trabalhar, vou emigrar para fazer turismo. Tendo essas respostas, você vai encontrar que tipo de visto tratar, que será a terceira etapa do teu planejamento. Você vai definir o tipo de visto que você vai tirar. Nessa fase, eu recomendo que você possa entrar em contato já com uma agência de viagem. Algumas pessoas viajam sem ter consultado uma agência, mas as chances de terem assertividade são poucas. Então, como o tempo é o nosso melhor aliado para isso, eu recomendo que vocês entrem em contato com uma agência. Quando tu entras em contato com uma agência, não quer dizer que você está falando todo. Não quer dizer que você obrigatoriamente vai trabalhar com eles. Não. Tu simplesmente vais para lá dizendo: olha, eu quero viajar e queria saber quais são os documentos necessários que eu preciso, como faço para me preparar. Bem, estás a ter a sorte de assistir a esse vídeo e eu vou trazer aqui alguns esclarecimentos que eu recolhi enquanto trabalhei com pessoas ligadas a agências. Então, o visto de trabalho, ou visto de procura de trabalho, é um visto bastante adequado para pessoas que desejam viajar para trabalhar. Queres trabalhar? Esse seria um dos tipos de visto mais adequado. Ele te permite viajar, será aprovado primeiro pela embaixada, né, como um cidadão angolano que quer tentar a vida, quer trabalhar em Portugal. Isso por quê? Porque está dentro dos acordos que os países fazem. Nós fazemos parte da comunidade CPLP, países de língua portuguesa.
E os países, né, pelas suas relações, eles fazem vários tipos de acordos. E um dos acordos que tem entre Angola e Portugal é esse, a concessão desse tipo de visto. Por isso é que há vistos que há num país e visto que não há no outro país. Neste sentido, neste quesito, Angola e Portugal têm este convênio de conceder aos cidadãos o visto de procurar trabalho. Esse visto de procurar trabalho dá-te a possibilidade de ficar legal, ou seja, com esse visto tu estarás legal para estar, não viver ainda, para estar legal em Portugal por 120 dias, mas 90 dias de prorrogação. No momento que eu faço esse vídeo, é a informação atualizada que eu tenho. As coisas em Portugal, as leis, as normas estão mudando dia após dia. Por isso eu recomendo que você se inscreva no canal, comente, curta e ative o sininho para ser notificado, porque eu vou mandar as informações aqui com base nas atualizações que forem feitas aqui em Portugal. Neste sentido, como eu dizia, estás a procurar trabalho, é esse um dos tipos de vistos recomendados. Outro tipo de visto muito recomendado é o visto CPLP. Na verdade, o visto CPLP fazem parte outros tipos de vistos, porque existem dois tipos de visto, né? O visto Schengen e o visto de turismo. Quem vem fazer turismo, ele está a manifestar a sua vontade de passear, de conhecer esse país. Quem está a pedir um visto de turismo, ele está de procura trabalho, perdão, ele já está a concorrer ao visto ou está a solicitar o visto CPLP, por causa desses acordos das comunidades de países de língua portuguesa. Então, neste sentido, você já tem um direcionamento. Tu já sabes, eu vou para Portugal, vou procurar emprego. Por que é importante você definir isso? Há pessoas que você diz, faça isso, e ele faz do jeito contrário. Porque, por exemplo, se tu tirares o visto de estudante, que é um visto que tem uma grande aceitação e facilidade em ser obtido, tu estarás condicionado a procurar emprego e condicionado a tratar alguns documentos. Sendo que, no momento que eu gravo esse vídeo, já não é concedida algumas documentações, por exemplo, a abertura de conta bancária para pessoas que vêm com visto de estudante apenas e que não estejam inscritos numa faculdade. Se você quiser abrir uma conta bancária em Portugal, atualmente você deve ter um contrato de trabalho. Isso não era necessário há 1 ano, há 2 anos atrás. Mas agora a política mudou, as coisas mudaram e está a ser feita essa atualização nas leis portuguesas. Então, saiba disso. Venha com o propósito ou objetivo definido e ande com base a isso. Faça isso. Não invente outro caminho. Faça isso. Vai por mim. Vai ser melhor. Uma vez que você defina, por exemplo, com qual, né? Claro que vocês têm, agora que eu falei, vocês devem ter a dúvida. Qual tipo de visto o Anderson tirou? Eu tirei o visto CPLP, que é um visto que tinha, não sei se ainda tem, a duração de 1 ano e que me permite ficar aqui legal nesse período. E nesse período eu posso decidir o que eu irei fazer, se irei estudar, se irei trabalhar, procurar trabalho. A vantagem desse visto é que, de primeira, eu venho legalizado para estar aqui durante 1 ano sem me preocupar em tratar alguma documentação, que eu posso ficar aqui e com esse visto começar já a tratar a minha documentação. Documentos como a chave de residência, cartão de utente e finanças, né, que é o número, que é o NIF, número do contribuinte. Então muita gente vem aqui com o tipo de visto errado e depois começam a ter dificuldades em fazer a coisa mais importante quando você chega num país, que é legalizar-se. Então, para você não ter essa dificuldade, comece já fazendo as coisas de forma assertiva. Uma vez que você define o tipo de visto que você tirou, eu tirei esse visto, CPLP, aconselho o parceiro com quem eu tratei na agência, me aconselho, olha, tu tens esse objetivo, o teu objetivo é trabalhar, temos 2 caminhos. Tu podes tratar o visto de procura de trabalho ou podes tratar o visto CPLP. Bem, alguns vistos são cedidos com maior facilidade ou têm maior chance de ser aceito. Mas o que define a aceitação de um visto ser aprovado ou rejeitado não é simplesmente o tipo de visto que você solicita. Há pessoas que pensam, não, vou pedir visto de estudante por ser o mais fácil. Não existe isso de ser o mais fácil ou ser o mais difícil. Porque todos os vistos, quando são aprovados, eles têm
chances iguais. A diferença é o teu perfil estar alinhado com o teu objetivo. Por exemplo, tens 40 anos de idade. Já não faz tanto sentido alguém de 40 anos, tipo, declarar que quer vir estudar, fazer licenciatura. As pessoas na embaixada, que trabalham na embaixada, concedem visto, são pessoas que já lidam com isso há anos. Eles sabem quando alguém está tentando trapacear. Então, não tente trapacear. Não tente, porque será detectado isso. Então, você vê a idade que você tem, o objetivo que você tem e vê o que mais faz sentido para você. Por exemplo, alguém dos 20 aos 28 anos faz sentido viajar para fazer uma licenciatura. Sim, ele está à procura de melhores oportunidades de emprego e ele quer melhorar o seu currículo, por exemplo. Alguém na casa dos 28 a 35 anos faz mais sentido, por exemplo, ele declarar que está ir a Portugal ou a turismo, se alguém que já tem a vida financeira resolvida, ou declarar que vai à procura de trabalho. Eles vão entender, não. Ele quer, né, tipo, crescer mais financeiramente e achou que Portugal é um bom destino para tentar fazer a sua vida. No entanto, um dos requisitos muito importantes para a concessão ou aprovação do visto é o que a pessoa também tem na sua conta bancária. Por isso eu disse para você, não gaste combustível no princípio da viagem, você ainda vai precisar desse dinheiro para muita coisa. Então, a embaixada, para a concessão de visto, ele pede que você apresente um extrato de pelo menos 3 meses, né, do teu saldo bancário, que deve equivaler ao salário mínimo de Portugal, que atualmente é 870 euros. Então você tem que ter esse dinheiro multiplicado 3 vezes, que vamos arredondar, né, por defeito, vai ficar por aí uns 2.000 e poucos, 2.500, 2.300 euros, ou 2.600. Pimba. Tu tens isso na conta, tu vais apresentar como extrato bancário. Por que isso é muito importante? As pessoas, às vezes, pensam, né? E claro, muita gente... O que é que muitas pessoas fazem? Juntam esse dinheiro todo, pedem alguém para lhes fazer esse movimento ou pagam alguém para fazer essa transação na sua conta bancária num único mês. E as pessoas que trabalham com isso também já sabem que muita gente fez isso. Pessoal, planejamento é tudo no momento de viagem. Então, procurem fazer isso, ter essas movimentações desses valores na vossa conta muito antes desses 3 meses. Por exemplo, quando eu apresentei a minha conta bancária, eu apresentei extrato bancário de 1 ano. Não é necessário, não é. Mas eu quis passar mais credibilidade. Então, na minha conta já tinha vários movimentos. Então, eles veem isso, não, isso já é uma conta que tem movimentação recorrente e um saldo positivo recorrente. Não espera tudo em cima da hora para depois começar a fazer movimentações. Porque uma das certezas para conceder o visto, a embaixada, ele quer ter a certeza que essa pessoa vai viajar, vai emigrar e vai ter condições para se sustentar naquele país, no meu país, por exemplo. Eu não posso conceder visto a pessoas que não que eu tenha certeza, mas pessoas que eu desconfio que irão ter dificuldades financeiras e depois passaram a pedir ajuda, passaram a ficar na rua, não terão como se sustentar e vai ser mais um custo, um peso para aquele governo. Então saibam disso. Às vezes a dificuldade ou as pessoas são rejeitadas ao visto por causa disso. Então ter uma agência, muitas das vezes a nos acompanhar, já ajuda muito porque as agências já lidaram com inúmeros casos e eles já sabem quais casos, quais processos têm maior probabilidade de serem aceitos. Claro, obviamente, há muita gente que tentou, nenhuma agência séria vai te dizer que vai te dar 100% de chance para o teu visto ser aceito, porque isso não é a agência que faz. A concessão de visto é feita pela embaixada. O que eles têm é um conhecimento, né, uma expertise nessa área. Eles vão procurar fazer com maior índice, com maior chance de ser aceito. Depois disso, o terceiro, quarto passo, eu vou dizer para você fazer um orçamento. Você foi até a agência, você conversou com a agência disseram para você, olha, nós vamos te ajudar com isso, você vai precisar desse documento, desse documento, desse documento. Vou dar um exemplo no meu caso, eu vim com um visto CPLP. O que é que eu tive que tratar? Eu tive que apresentar um extrato bancário, ok. Mas também pedir uma folha de salário, por exemplo. Você pode estar na mesma condição em que eu estava. Qual era a minha condição? Eu trabalhava por conta própria.
Para pessoas que trabalham por conta própria, não tem como apresentar uma declaração de serviço, uma folha de salário, certo? Certo. Então a agência também recomendou-me fazer uma declaração de rendimento. Eles fizeram para mim uma declaração de rendimento. Se você não trabalha para uma empresa, e não pode ser qualquer empresa, tem que ser uma empresa que pague bem, obviamente, porque na folha de salário, ou no teu extrato, vai ter que estar atrelado, acompanhado da folha de salário. Então tem que declarar, a tua conta tem que mostrar que você tem ganhos que você ofere como salário, não o contrário. Já começam a perceber como é que alguns processos falham, porque não há esse alinhamento em alguns processos de muita gente. Então ele disse-me, olha, vamos fazer uma declaração disso. Quais movimentos costuma ter na tua conta? Eu disse para ele, olha, por vezes eu tenho um movimento de 800 mil kwanzas, por vezes eu tenho um movimento de até 300 mil kwanzas, por exemplo. Quando os negócios estão indo bem, eu consigo ter esse movimento. Ele disse para mim, ok, então tens um movimento que está dentro daquilo que aceita. Então não vamos precisar fazer mágica nenhuma, vamos apresentar o teu extrato. Há quanto tempo tens esse movimento? Olha, obviamente que não usava uma única conta, não tinha ainda esse conhecimento. A vantagem de vocês estarem nesse vídeo é esse, e vocês vão pegar esse conhecimento de forma antecipada. Então, eu tinha 90 vezes numa conta, depois noutra. Não tinha como, porque você apresenta extrato de uma única conta. Então, vocês aqui, criem já uma conta, ou tenham já uma conta onde vocês irão fazer a movimentação de todos esses valores. O que pode acontecer? Anderson, está bem, não faço negócio, não ganho, não tenho esse dinheiro corrente na minha conta. Vocês vão procurar alguém, uma pessoa amiga, vão se comprometer. Se vocês puderem entregar a ele o vosso cartão, ou simples, vamos para um método mais fácil. Peça a ele, vá com ele até um ATM, que ele faça a transferência para a tua conta e no mesmo instante você devolva a transferência para ele. Não é muito seguro, e eu não é muito seguro você fizer assim. Na verdade, o valor devia permanecer lá por mais tempo. Então, o que eu ia recomendar é, pegas o teu cartão, tens a conta no cara, pegas o teu cartão, entrega naquela pessoa e diz, olha, eu tenho esse projeto, uma pessoa de confiança, não qualquer pessoa, tem esse projeto. Se não quiseres falar para ele que é um projeto de viagem, ok, inventa uma outra desculpa, eu compreendo, há pessoas que não se sentem confortáveis a partilhar, compreendo isso, inventa outra desculpa, dê a ele o teu cartão, multicaixa, e diz, olha, tu ficas com o cartão e tu vais fazer esse manuseio, envias para a minha conta, depois de alguns dias, podes ir transferindo assim paulatinamente. Isso para quê? Para que a pessoa também, do outro lado, né, a embaixada compreenda de que essa pessoa está fazendo o uso normal do dinheiro e não uma movimentação. Entrou 800, saiu 800. Isso não passa credibilidade, pessoal. Esse é outro ponto. Então você vai fazer já o orçamento de tudo que você vai precisar. Por exemplo, você vai precisar depois fazer agendamento. Há pessoas que pegam todo o dinheiro que têm e colocam no agendamento. Eu não acho o caminho mais certo. Sabe por quê? Porque se você fizer o agendamento e o teu agendamento for aprovado, você terá apenas um mês para dar a entrada dos teus documentos e está tudo em ordem. Depois de um mês vai ser o teu visto. Dependendo do tipo de visto que você solicitou, lembrando que somente CPLP tem a durabilidade de um ano, os outros têm a durabilidade de 120 dias, com prorrogação de 90 dias, mais 90 dias de prorrogação. Então, para quem solicita o visto de procura de trabalho, o visto de procura de trabalho e o visto de procura de trabalho, ele deve comprar um bilhete de passagem antes. Ou seja, quando você fizer o agendamento, o nome sair, quando você for dar a entrada do teu documento, tens que fazer a reserva do bilhete de passagem de ida e volta. Agora, imagine, você fez o agendamento e não tens dinheiro para comprar a passagem de ida e volta. E ninguém vem me falar aqui de fé, ninguém vem me falar isso, faz favor. Eu sei que você tem muita fé, mas aqui estamos a falar de planejamento. Prepare os recursos antes de ir para a guerra. E não vá para a guerra sem os recursos e depois ficar aí, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, pessoal. Preparem, tenham ideia de quanto vocês vão precisar de dinheiro para tratar os documentos até a viagem. Parte 1 do filme. Depois tem a parte 2. E onde vamos agora? Depois de você fazer o orçamento de quanto vai precisar, por exemplo, eu tenho conhecimento de que atualmente o agendamento na banda está rondando os 200 aos 300 mil kwanzas. Agências que cobram 200, agências que cobram 250, pode chegar até 300 mil kwanzas. Por que disso? Porque é a coisa mais difícil atualmente, fazer o agendamento. Fazer o agendamento está a ser mais difícil do que qualquer outro procedimento. E isso, como muita gente quer viajar, e as agências sabem disso, então aumentou a procura. E ficou mais difícil fazer agendamento. Porque tem muita gente a entrar no site, na plataforma da VFS. Então talvez, se vocês curtirem,
comentarem devidamente nesse vídeo, talvez eu faça um vídeo para vocês ensinando como fazer agendamento na VFS. Fica aqui esse desafio para vocês. Vão comentando, coloquem vossas perguntas que vocês gostariam de fazer, porque é através das vossas perguntas que eu tiro e faço resposta para o canal. E crio conteúdo para o canal. Na verdade, o canal foi feito para responder às vossas dúvidas e esclarecer as vossas questões. Somente para isso. O canal foi feito para vocês e para outra pessoa que depende de você para que veja o vídeo. Porque assim o YouTube entende que esse vídeo é importante, é relevante e tenho que mostrar para mais pessoas que estão a pesquisar por esse tema. Sendo assim, você já tem um orçamento criado. Já sabes, vou gastar de 200 a 300 mil. Conversas com a agência. Depois disso, visto que faz sentido contratar uma agência, prepare esse dinheiro para agendamento. Visto que não faz sentido, vou fazer sozinho, ok. Mas você, de qualquer maneira, você sempre vai precisar de alguém que te acompanhe o passo a passo. Sendo assim, quando você faz isso, ou na altura de você dar a entrada do seu documento, a depender do tipo de visto que você trata, você poderá precisar de fazer de uma carta de chamada ou de uma reserva de hotel. O meu visto saiu antes, ou seja, eu tratei, eu não pedi uma carta de chamada, mas há visto que pedem. Por que o meu visto não precisou pedir? Porque o meu visto tem a duração de 1 ano, CPLP. Já o visto de procura de trabalho não tem essa duração e eu preciso mostrar que eu vou me sustentar lá dentro desse período. Então, a maneira mais certa ou adequada que a embaixada encontrou é essa. Ou tu apresentas uma carta de chamada, como é feita a carta de chamada, ou quem está apto para nos mandar carta de chamada. Isso é um assunto que também causa muita polêmica entre as pessoas aqui, porque tem muita gente que pede, amigos que já estão aqui há muito tempo para nos mandar uma carta de chamada. Não é qualquer pessoa em Portugal que pode te mandar carta de chamada. Tem alguns requisitos que ele precisa corresponder. Primeiro, ele tem que ter um contrato de arrendamento, ou ter uma casa própria e vai apresentar, junto desse contrato, vai apresentar as contas de água e luz, demonstrar que ele tem o arrendamento pago e ele paga essas despesas, vai fazer um termo de responsabilidade. Ou seja, em outras palavras, a carta de chamada é termo de responsabilidade. Tu tens que saber primeiro se a pessoa que tu solicita para te mandar carta de chamada arrenda uma casa que tenha contrato ou arrenda um quarto. Pessoas que arrendam quarto geralmente não têm contrato e não podem ser tutelares, ser tutores de outras pessoas. E também essa pessoa tem que declarar, ou seja, também tirar um extrato da sua conta bancária que mostre que ele tem dinheiro suficiente para te receber. Ou ele te manda a carta de chamada e você apresenta o seu extrato bancário. Também essa via funciona. Mas não pode. Alguém te manda a carta de chamada e, por exemplo, aquelas pessoas que precisam de alguém como financiador, como um pai, pessoas que vão estudar e não apresentam a declaração de rendimento, precisam de apresentar, por exemplo, o extrato bancário do pai, do tio, do irmão. Não pode ser, alguém te mandou e o extrato é de outra pessoa. Tem que ser a pessoa que te manda a carta de chamada ou te manda também com extrato, ou você próprio apresenta o teu extrato. No entanto, quem tem financiador, o financiador vai fazer isso por ele. Ou, além da carta de chamada, tu vai fazer uma reserva de hotel. A reserva de hotel que eu recomendo que vocês façam é uma reserva de hotel que te dá possibilidade de cancelamento. Não façam reserva de hotel que vocês não possam cancelar. Por quê? Porque a reserva de hotel sem cancelamento é paga. Quando tu reservas hotel, tu tens que fazer um pagamento que demonstra que você está a reservar aquele lugar e que eles não podem ceder aquele espaço para mais outra pessoa. Então, se vocês fizerem a reserva de hotel sem a possibilidade de cancelamento, possivelmente a tua reserva vai caducar. É o mais comum acontecer. E você vai perder aquele dinheiro. Então, faça uma reserva de hotel. E muitas das vezes você nem vai para aquele hotel também. Então, é isso que acontece. Então, tu faz uma reserva de hotel com direito a cancelamento. E controla. A reserva de hotel não pode ser feita com 3 dias de antecedência, porque é sempre cancelado. Isso aconteceu comigo. É um dos erros que aconteceu comigo, porque eu pedi que alguém fizesse fora da agência, que alguém fizesse, ficou mais barato, mais outra coisa. Temos atenção, nem sempre, às vezes o barato sai caro, ficou mais barato, mas me comprometeu com a imigração quando cheguei em Portugal. Então tenham atenção a isso. Se não vai viajar com carta de chamada, tem que saber que tem que fazer a reserva de hotel. Ao fazer a reserva de hotel, façam a reserva em hotéis com possibilidade de cancelamento. Se não houver essa possibilidade, façam a reserva de hotel no mesmo dia que irão viajar e façam a reserva, procurem hotéis ou guest house, né, com um valor assim aceitável. Quando vocês chegarem aqui, vocês podem alugar, entrar na plataforma Airbnb e alugar um quarto, por exemplo, que vai ficar mais econômico, né, a diária, fica bem mais econômico. Então é isso, pessoal. Estamos a chegar ao fim, né, e depois você tem que saber,
tem que se planejar. Em que cidade irei ficar? Pessoal, existem cidades que têm maior número de ofertas de trabalho, existem cidades que têm menos. As cidades que têm maior número de ofertas de trabalho geralmente têm um arrendamento um pouco mais caro, e as que têm arrendamento mais barato geralmente têm poucas ofertas de trabalho. Eu vou citar 3 cidades que eu recebi relatórios de amigos, e sempre ouço de amigos, que têm maiores ofertas de trabalho. 3 a 4, vamos lá, vou chutar 4. Primeiro, Lisboa, Setúbal, Porto, Braga. São cidades que têm muita oferta de trabalho. A desvantagem de Lisboa, maior oferta de trabalho e arrendamento mais caros. O que é que eu recomendo fazer? O que algumas pessoas fazem? Vivem entre Lisboa, vivem entre Santarém ou Setúbal e trabalham em Lisboa. Ou você pode vir para o Porto ou para Braga, que também tem muita oferta de trabalho. O arrendamento no Porto e Lisboa são dos mais elevados, né? Mas, para quem arrenda quarto, o preço fica entre 250 a 350. Geralmente, os preços de 250 é sem as despesas incluídas, porque o custo de água, luz, gás, aqui é um pouco elevado, né? É um pouco mais caro do que nós. A nossa luz chega a ser um pouco mais barata, mas o uso tem que ser racional, obviamente. Quanto mais você tiver lâmpadas acesas, eletrodoméstico ligado, mais você está a consumir. A água no tempo de frio, muita gente quer fazer banhos de imersão, por exemplo, vai consumir mais água. E lógico que vai ter mais custo. Então, como dizia, se encontrares um quarto a 250, é ligeiramente barato, mas depois vem a despesa, né, que pode ficar entre 50 a 70 euros, aquilo vai subir para 300 euros. Então, às vezes você pode ver, não. Tem um quarto a 350 euros, está muito caro porque viu de 250. Procura saber, é com contas incluídas ou não. Se for com conta incluída, 320, 250, é um preço razoável, aceitável. Se for menos, melhor para ti, mas tens que saber se é com despesas incluídas ou não. Então você tem que ter conhecimento disso ao vires para aqui. Tu tens que saber já em que cidade tu vais ficar. Por mais que quando tu chegares, se hospedes em Lisboa ou uma outra cidade, que seja mais fácil tratar a documentação, daqui vou fazer um outro vídeo vos explicando quais documentos tratar logo que chegue. Na primeira semana a tua preocupação tem que ser essa. Tu vais tratar NIF, cartão de utente. O NIF é o cartão de contribuinte, é a mesma coisa. Tu vais se inscrever nas finanças, que é o NIF, cartão de utente, e vais tratar a atestado de residência e vais solicitar a tua autorização de residência. Acredite, quando eu cheguei aqui, a autorização de residência podia ser feita via online. Eu cheguei em janeiro. Atualmente, no mês de abril, já não é feita online, é feita presencialmente. Daí que eu vos digo, fiquem ligados no meu canal, porque eu vou fazer vídeos com frequência e atualizados, sobretudo. Porque eu posso passar uma informação esse mês e daqui a 3 meses já não está funcionando. Não que eu menti para vocês, não que eu vos passei uma informação errada, mas porque as coisas mudaram aqui e acreditem, está sendo mudado com muita frequência. Então, é isso, pessoal. Depois disso, do mesmo jeito que vocês criaram um orçamento para as questões todas que vão tratar em Angola, você tem que fazer um orçamento para as questões todas que você vai tratar aqui. E quais seriam essas questões? Arrendamento, alimentação, documentação. Esses são os 3 principais. Então você também tem que fazer um orçamento para o que você vai gastar aqui. Não importa, não me diga, não, eu já tenho uma pessoa que vai me receber, eu não preciso me preocupar. Pessoal, muitas são as pessoas que vêm para aqui com promessa de que vão ser recebidas, vão ser acompanhadas e chegam aqui e se frustram. Eles ligam o telefone, bloqueiam as chamadas dele, mostram indisponibilidade. Então, por mais que você vai ter alguém que te receba aqui, venha com dinheiro no bolso. Do contrário, vai se arrepender sozinho, porque raramente tu vais encontrar pessoas em Portugal que vão assumir ou você mesmo que vão te dar dinheiro. Na banda você vai encontrar alguém que vai te emprestar 10 mil, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300. Vais encontrar. Até porque tem pessoas que fazem juros. Vais encontrar. Aqui não vais. Verdade nua e crua. Aqui não vais encontrar. Então, o que é que eu recomendo? Pessoal, venham com dinheiro que vos permita viver aqui durante 3 meses. Que é o período que você vai se lascar para procurar trabalho. Não vai ser fácil, não vai ser impossível. Mas quanto mais você dá duro, mais rápido você vai conseguir. Você pode tentar pelos sites, e eu recomendo sempre que você também vai batendo porta, vai procurando, vai andando nas localidades. Geralmente aqui não pedem muita experiência de trabalho. Quando digo muita experiência de trabalho, quer dizer, na área em que nós formamos. Vai procurar. Os trabalhos mais comuns aqui são hotelarias, restauração, construção civil e call center.
são os mais frequentes aqui. Ou vais trabalhar em restauração numa Burger King, numa McDonald's, num restaurante, porque o turismo aqui é muito frequente. O português com frequência almoça fora, no dia de trabalho, no final de semana com frequência, então tem muitos restaurantes. Então, geralmente eles precisam. Portugal é um país que tem muitas obras antigas, precisam de remodelação, as ruas precisam de remodelação, precisam de benfeitorias. Então, a construção civil é uma área muito requisitada aqui também. Então, são esses tópicos que eu vou deixar aqui para vocês. Me desculpe se o vídeo ficou muito longo, mas eu queria passar-vos aqui um checklist completo do que vocês precisam. E se vocês seguirem conforme eu falei para vocês, só vão ter sucesso. Nos comentários vocês me digam: Anderson, não fiquei esclarecido sobre isso. Anderson, tenho dúvidas sobre isso, que eu terei o maior prazer de vir aqui e vos explicar tintim por tintim. Outros assuntos eu vou preferir fazer em outros vídeos, como por exemplo, o tipo de documento que você tem que tratar. Fiquem já atentos que eu já vou preparar. Fiquem ligados. Ativem o sininho, subscrevam e comentem muito. Deixem vossas dúvidas aqui que eu irei esclarecer todas. Estamos juntos, até o próximo vídeo.